Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde tentaremos te mostrar da maneira mais didática e cronológica possível os fatos narrados no Antigo Testamento. Muitas pessoas ficam confusas porque a nossa Bíblia ela não nos apresenta esses fatos numa ordem cronológica, e é isso que nós tentaremos fazer hoje. Antes de nós iniciarmos a nossa linha do tempo, é importante dizer que o Antigo Testamento é uma narrativa de diversos fatos que nos mostram a criação de todas as coisas, a queda do homem e a entrada do pecado no mundo, e depois diversos fatos progressivos que vão cada vez mais se aproximando do ápice da história, que é a vinda de Deus encarnado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós falaremos desde o início até o fim do Antigo Testamento, que terminou 400 anos antes da vinda de Jesus. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa linha do tempo. Como primeiro ponto da nossa linha do tempo, nós temos Deus. Deus, ele é atemporal. Deus foi quem criou o tempo. Então, ele está fora do tempo. Então, antes do tempo existir, nós tínhamos a figura do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois ele criou o tempo e a partir de então nós teremos aqui a nossa linha cronológica, que começa logo no início de Gênesis, que vai nos dizer que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais, sendo que no 6º dia ele criou o homem, Adão, e a mulher, Eva. Nós não temos uma data de quando aconteceram esses fatos, porém, o calendário judaico neste ano de 2021 para nós, eles estão no ano 5782 e eles contam seu ano a partir da criação do homem e da mulher. Se nós formos levar em conta que os judeus sempre foram muito precisos nas marcações de datas, não é um crime nós pensarmos que Adão e Eva foi criado há quase 6.000 anos atrás. Tirando os 2.000 anos da era cristã, nós temos aí a criação de Adão e Eva por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Adão e Eva geram Caim e Abel. Caim mata seu irmão Abel e posteriormente ele é substituído por um outro filho de Adão e Eva, que é Sete. E nós teremos a partir daí duas linhagens. A linhagem de Caim, simbolizando a linhagem da serpente, e a linhagem de Sete, simbolizando a linhagem da mulher. Aí eu chamo a atenção para o versículo que está lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz que da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Sete teve um filho chamado Enos, que a partir dele se começa a invocar o nome do Senhor. A maldade na terra aumenta de tal forma que Deus manda o seu julgamento. Nós temos o dilúvio e a terra sendo destruída pelas águas. Porém, Deus, com a sua misericórdia, ele salva Noé e a sua família. Depois do dilúvio, nós temos o relato em Gênesis 8:4 da arca de Noé repousando sobre as montanhas do Ararat, na atual Turquia. Aqui as ordens que Deus deu para Adão e Eva se repetem, por exemplo, multiplicai-vos e enchei a terra. Em rebeldia contra Deus, em vez de se espalhar pela terra, o homem ele pretende se fixar num determinado local e ali eles buscam construir uma torre cujo topo deveria chegar até o céu, que ficou chamado esse episódio como a Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas e espalha os homens pela terra. Em determinado momento da história, Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Abraão era da cidade chamada Ur dos Caldeus, mas ele estava em Padã Arã quando Deus o chamou. Deus promete a ele uma terra e uma descendência muito grande. Isso foi por volta do ano 2090 a.C. E aí nós temos a peregrinação de Abraão para a terra prometida. Em determinado momento, Abraão vai até o Egito, depois ele volta para Canaã. Ali nós temos o relato de Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas por Deus por causa da imoralidade e sua idolatria e rebeldia contra Deus. Ali nós temos o relato da história de Ló, que era sobrinho de Abraão e vivia na cidade de Sodoma. E Ló e sua família é salva da destruição de Sodoma e Gomorra por misericórdia de Deus. E ele vai para determinado local junto com suas filhas e elas, com medo de que a descendência de Ló fosse extinta, acabam se deitando com Ló depois de embriagá-lo. Um dia uma,
um dia outra. Desse incesto de Ló com suas filhas, da mais velha nasce Moabe, que vai dar origem ao povo moabita, e da filha mais nova nasce Ben-Ami, que dará origem ao povo amonita. Dois povos que foram uma pedra no sapato de Israel. Abraão casa com Sara, que não poderia ter filhos, e Sara dá a sua serva Agar para Abraão, para que ele coabitasse com ela e assim eles tivessem descendentes. Abraão com Agar tem um filho chamado Ismael, que é o pai dos árabes, e segundo o Islã, eles são descendentes de Ismael. Mas o filho da promessa seria filho de Abraão e Sara, e posteriormente eles têm um filho cujo nome é Isaque, e em determinado momento Deus pede que Abraão ofereça Isaque em sacrifício para testar a sua fé. Mas Deus não permite que ele mate o seu filho, ele passa na prova, e isso aconteceu no Monte Moriá. Isaque, filho de Abraão, casa com Rebeca, e eles têm gêmeos, Esaú e Jacó, sendo que Esaú saiu primeiro, ou seja, era considerado o primogênito. Em determinado momento, Esaú vende o seu direito de primogenitura para Jacó, e Esaú é aquele que vai dar origem ao povo edomita, que é um outro povo que também foi uma pedra de sapato para o povo de Israel lá na frente. Jacó ama Raquel, quer casar com ela, mas Labão, seu sogro, faz uma maracutaia e dá a ele Lia, que era a irmã mais velha. Nessa relação conturbada, Jacó tem filhos com Lia, que também oferece sua serva para que ele lhe dê filhos, chamada Zilpa. Jacó tem filhos com a Zilpa. Depois Raquel também tem filhos e também oferece sua serva Bila para Jacó, que também tem filhos com ela. Jacó tem seu nome mudado para Israel e ele tem 12 filhos e uma filha. Com Raquel ele tem José e Benjamim, com Lia ele tem Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Com Bila, serva de Raquel, ele tem Dan e Naftali. Com Zilpa, serva de Lia, ele tem Gade e Aser. Seus filhos darão origem às 12 tribos de Israel. José é vendido pelos seus irmãos a uma tribo de vendedores ismaelitas para o Egito. Ele chega no Egito por volta do ano 1900. Depois de muitos percalços, ele se torna o primeiro-ministro do Egito e ele exerceu esse cargo do ano 1885 a 1805 a.C. Por volta do ano 1870, a família de José, fugindo da fome e da seca na terra de Canaã, chega ao Egito. No Egito, o faraó dá a eles a terra de Gósen e eles moram no Egito entre os anos 1875 e 1445. Porém, desse período, eles só foram escravos do Egito entre 150 e 200 anos. Foi quando subiu ao poder um faraó que não conhecia José. O livro de Jó pode ter sido escrito nesse período entre o ano 2090 a.C. e o ano 1805. Deus chama Moisés para livrar o seu povo da escravidão no Egito. Arão, irmão de Moisés, se torna o porta-voz de Moisés e também o primeiro sacerdote da história de Israel. Nós temos aí o relato das 10 pragas no Egito. Depois nós temos o relato da abertura do Mar Vermelho para que o povo atravessasse o Mar Vermelho rumo ao Sinai. Depois o povo chega ao Monte Sinai, onde Moisés recebe os 10 mandamentos. Ali nós temos o relato do bezerro de ouro, da idolatria do povo. Nós temos o estabelecimento da Arca da Aliança, tabernáculo, diversas leis. E ali se sucede os 40 anos que o povo de Israel fica peregrinando pelo deserto. Um trajeto que eles demorariam aí por volta de 3 meses para fazer. Porém, Deus os condenou, tendo em vista que eles foram rebeldes contra Deus. O povo marcha pelo deserto entre os anos 1445 e 1405. Nós temos a figura dos 12 espias que foram até Canaã, porém desses 12, apenas 2 foram fiéis, que foram Josué e Calebe. O Pentateuco, ou seja, os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, provavelmente foram escritos nesse período, do ano 1445 ao ano 1405 a.C. Josué foi aquele que sucedeu Moisés e foi o responsável por conquistar a terra de Canaã. Nós temos o relato da abertura do Rio Jordão para que o povo pudesse passar. Nós temos a primeira cidade sendo conquistada, ou seja, Jericó. Depois de diversas lutas, a terra é dividida entre as 12 tribos de Israel.
lembrando que José ele fica fora da divisão e entram seus dois filhos, Benjamim e Efraim, e a tribo de Levi não recebe porção de terra. A tribo de Levi será responsável pelo culto a Deus e eles vão ter territórios espalhados por todas as tribos. Após a morte de Josué, ele não deixa nenhum líder e quem substitui ele na administração do povo de Israel são os juízes. Esse período dura do ano 1405 ao ano 1050 a.C. Provavelmente foi nesse período que foi escrito o livro de Josué e Juízes, e Deus levanta diversos juízes que não se confunde com a figura do juiz de hoje. O juiz daquela época era um administrador, era um libertador do povo, dentre outras tarefas. Alguns juízes mais importantes que Deus levantou foram Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Mas ao todo nós temos aí 14 juízes. O povo pede um rei e o profeta Samuel unge Saul como rei de Israel. No ano 1050 a.C., nós temos o estabelecimento do Reino Unido. Posteriormente, nós temos o abandono de Saul para com Deus, a sua idolatria e sua rebeldia. Nisso, Deus o rejeita. Depois nós temos o relato da batalha entre Davi e Golias. O profeta Samuel unge Davi como o novo rei de Israel. Davi expande o reino e conquista Jerusalém, e Davi é sucedido por Salomão, que é filho de Batseba, que foi fruto de uma traição entre ela e Davi, e também do assassinato que Davi promoveu do seu marido Urias. Nesse período da história foram escritos os livros de Ruth, Samuel, Salmos, Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. Após a morte de Salomão, o reino é dividido. Isso foi no ano 931. E ele permanece dividido do ano 931 até o ano 722 a.C. O filho de Salomão, Roboão, reinou no Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, e lá é chamado de Reino de Judá, embora tinham ali duas tribos, que eram Judá e Efraim. No norte reinou Joroboão I, a capital era Samaria, e o Reino do Norte foi chamado de Reino de Israel, e ele comportou todas as outras 10 tribos. O Reino do Norte não teve nenhum rei fiel a Deus. No Reino do Sul, alguns foram fiéis a Deus. Alguns exemplos de reis que reinaram em Israel, nós temos Jeroboão I, Acabe, Jeroboão II, e nesse período que provavelmente foram escritos os livros de Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. E na sequência nós temos a queda de Samaria, que ocorreu no ano 722 a.C., por intermédio do Império Assírio. Destruiu a capital, praticamente você destruiu o Reino do Norte inteiro. Alguns exemplos de reis de Judá que nós temos seria Roboão, Josafá, Uzias, que coincide com o reinado de Jeroboão II no Reino do Norte. Então nós também teremos aqui a provável data da escrita dos livros de Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias. Também como exemplo de rei de Judá nós temos Ezequias, e provavelmente Naum e Sofonias foram escritos nesse período. Depois nós temos outro exemplo de rei, o Josias, e provavelmente nós temos aqui sendo escritos nesse período os livros de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Abacuque, Reis, Daniel e Ezequiel. E aí nós temos a ascendência do Império Babilônico e a queda de Jerusalém, que ocorreu no ano 586 a.C., provavelmente nesse período que foram escritos os livros de Ageu e Zacarias. O Império Babilônico levou cativos para lá o povo de Judá, e é nesse período que nós temos a história de Daniel e os seus amigos. Nós temos a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, e também nós temos a história de Daniel na cova dos leões. Israel fica exilado na Babilônia por volta de 70 anos, e aí nós temos o início do domínio do Império Persa, que teve início em 539 a.C. No ano 538 a.C., Ciro, que era o imperador persa, ele ordena a volta dos judeus que estavam cativos na Babilônia para a sua terra, Judá. No ano 520, nós temos o início da reconstrução do Templo de Jerusalém. No ano 458, Esdras volta para a sua terra. E no ano 444 é a vez de Neemias. Provavelmente nesse período que foram escritos os livros de Crônicas, Esdras, Ester, Neemias
e Malaquias. A reconstrução das muralhas de Jerusalém ocorreu entre 445 e 443 a.C., e o povo de Israel volta da Babilônia já falando aramaico, que era a língua oficial da Babilônia, reconhecendo a importância das escrituras e dos seus estudos, e também já com a prática das sinagogas. E aqui nós temos o término do relato do Antigo Testamento, que termina 400 anos antes da vinda de Cristo. E com isso nós encerramos o vídeo de hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida, mande aí nos comentários, por gentileza. E que Deus abençoe a sua vida, que abençoe essa semana que se inicia. Um forte abraço e nos vemos aqui na semana que vem, se Deus quiser. Até mais!